Louvado seja Deus. Nessa graça maravilhosa nós estamos, amém? E por que estamos nessa graça? Porque esse Deus, Ele nos libertou, Ele nos resgatou. Nós fomos resgatados. Paulo fala no livro de Romanos que nós fomos resgatados da maldição da lei. Hoje estamos livres, libertos, para viver tudo aquilo que Deus Ele tem preparado, sim, para as nossas vidas, amém? Eu creio, como o Mateus orou aqui, falou, Deus está nesse lugar. Isso não é apenas um trocadilho, isso não é apenas uma falácia. Deus está aqui. E por que eu digo que Ele está aqui? Porque Ele diz na sua palavra que aonde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em seu nome, ali Ele está no meio. E nós estamos aqui reunidos em seu nome, e por isso nós temos a certeza que o Deus que nos resgatou, Ele está nesse lugar. Levante suas mãos e declare, adore Ele nesse momento. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te rendemos graça. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus poderoso. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Maravilha! Me resgatou, na graça estou. Amém. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas mais forte para Ele. Louvado seja Deus. Você pode se assentar. Louvado seja Deus. Segundo louvor maravilhoso. Vocês são a bênção de Deus. Deus é bom demais. Ele está nesse lugar. Como é bom a gente sentir a sua presença. Nós estamos, como eu venho falando toda quarta-feira, a nossa série de ministrações, Deus e Recomeços. Eu creio, eu tenho convicção, e eu creio que você tem também, que esse Deus que nós servimos é um Deus que nos proporciona recomeçarmos, amém? Eu quero trazer uma palavra nessa noite que acaba se envolvendo, né, bem dentro disso que a gente vai falar. E a verdade é, muitas vezes nós passamos por situações que nos fazem parar, muitas vezes nos fazem chorar, e esse choro, ele muitas vezes é um choro que a gente para com ele, outras vezes a gente anda chorando. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Eu quero me utilizar de um tema da mensagem dessa noite, que é assim: não chores, uma declaração para recomeçar. Pode parecer estranho, mas eu quero que você grave isso. Não chores. Esse não chores é uma declaração para recomeçar. O texto chave que nós vamos ler é Lucas 7, do versículo 11 ao versículo 17, aonde vai contar a história de uma mulher, uma viúva, que tinha acabado de perder o seu único filho. Além de ser viúva, de ter perdido seu marido, agora ela perde o seu filho. Ela está num cortejo e a história se dá em cima disso. Diz assim um texto. Eu vou usar uma versão aqui um pouquinho diferente, mas você pode acompanhar aqui no telão. Num dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão.
como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, teve grande compaixão dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu, ou em outras traduções, o entregou à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Vamos fazer mais uma oração ao nosso Pai, amém? Pai, eu quero te louvar, te bendizer por essa oportunidade de estarmos aqui nessa quarta-feira, Senhor, aprendendo mais de Ti. Eu sei que essa noite vai ser uma noite tão especial. Eu sei que algumas coisas no sentido espiritual já aconteceram aqui nessa noite, milagres, cura em corações, mas eu tenho certeza que muita coisa grande ainda irá acontecer, ó Pai. E eu te peço em nome de Jesus que Tu possa usar a minha vida e que cada coração esteja totalmente aberto para ouvir e para receber tudo aquilo que Tu tens para a vida dos Teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. É interessante que o texto ele se inicia que um dia subsequente, um dia seguinte, Jesus ele se dirige a essa cidade chamada Naim. Eu acho que é importante a gente entender o que aconteceu no dia anterior. No dia anterior, Jesus ele pregou um sermão. No final daquele sermão, ele falou de algo bem interessante. Ele disse assim: ó, vocês me chamam de Senhor e de Senhor, mas vocês acabam não fazendo aquilo que eu digo, e eu vou dizer como vocês se assemelham. E ele usa uma parábola para falar a respeito de dois tipos de casa: uma casa que é alicerçada sobre uma rocha, e uma casa que é alicerçada sobre areia. E ele fala que aquele que pratica a palavra é como uma casa alicerçada sobre a rocha. Pode vir todo tipo de tempestade, pode vir todo tipo de vento, vai bater com ímpeto contra aquela casa, mas ela não vai se abalar, porque ela pratica a palavra. Ele vai falar de uma outra casa que é firmada sobre areia. Vem a tempestade, vem a tormenta, os rios acabam subindo, batem com ímpeto contra aquela casa, e ela acaba caindo, e grande é a sua ruína. E ele diz que esse é aquele que não pratica a palavra. O importante que eu quero trazer nessa primeira introdução aqui é que as tempestades e as dificuldades, ela vem sobre ambas as casas. Então, Jesus, ele nunca nos isentou das dificuldades. A graça não te isenta das dificuldades. A graça, ela te proporciona a você ativar cada vez mais essa fé grandiosa e você se tornar uma pessoa inabalável. Por quê? Porque aquela dificuldade, que para um é dificuldade, para aquele que está firmado, isso é, para aquele que está praticando a palavra, já não é mais dificuldade. Eu digo para você, coisas que para mim há 10 anos atrás eram dificuldades, para mim hoje já não é dificuldade. Não é dificuldade. Eu nunca me esqueço, a gente cuidou por um período de uma igreja, a gente que enviado pelo bispo aí, a gente pôde fazer um trabalho ali no norte da ilha. E eu me lembro que teve um certo momento
que a gente saiu de um imóvel e foi para o outro. E eu saí de um imóvel que eu pagava R$2.000 para um imóvel que pagava 6.500. E a entrada da igreja na época não comportava muito. E eu me lembro que antes de eu entrar nesse imóvel, eu fiquei 15 dias sem dormir à noite. Confesso. Eu dizia, como é que eu vou pagar esse imóvel? Meu Deus do céu. Jesus, e orava, e orava, e orava, e orava. Quando eu fui para o imóvel, eu percebi de uma maneira clara que Deus era comigo, Deus era com aquela obra. Eu estava debaixo do envio e a coisa funcionou normalmente. Quando eu saí do imóvel de 6.000 para pagar 15.000, eu dormi todas as noites. Você está entendendo? Então, aquilo que era problema para mim, hoje não é mais problema. Por quê? Porque eu adquiri experiência. Então entenda uma coisa, muitas vezes você passa dificuldade, não é no intuito de querer fazer você parar. Na verdade é isso aqui, ó. É para que você suba mais um degrau, é para que você suba outro degrau, é para que você suba outro degrau. Davi, quando enfrentou um leão, ele enfrentou um leão, aí depois ele enfrentou o urso, mas quando lá na frente ele enfrentou o gigante, ele tinha entendido por que ele enfrentou o leão e o urso. Ele sabia que Deus era com a vida dele, e que aquele gigante não teria problema para ele. Se ele não tivesse enfrentado o urso e o leão, ele certamente não enfrentaria o gigante. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Muitas vezes as dificuldades, na verdade, é para te tornar cada vez mais inabalável na presença de Deus. E eu quero profetizar nessa noite, nesse lugar, Deus, Ele está fazendo de mim e de você pessoas inabaláveis na sua presença. E Deus, Ele quer que você pratique a palavra de Deus, amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Depois disso, ele faz um milagre, onde um centurião, ele está pedindo pelo seu servo, e esse servo está muito doente, era alguém que ele amava muito. Ele conversa com os anciões judeus, vão até Jesus, pede para ir até a casa. Quando Jesus está se dirigindo para casa, o centurião diz assim, ele cuidava de 100 soldados romanos, ele diz assim, eu não sou digno que tu entre em minha casa, mas se tu disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. Aí Jesus falou, a tua fé é grande, hein? Nunca vi tanta fé. Então aqui existem duas coisas importantes: prática da palavra e fé, amém? Isso aqui, na verdade, é a base para você ter uma vida de bênção, amém? Você tem que crer que Deus é com você, que Deus fez tudo por você, que Deus olha para você. E esse texto, ele vai mostrar, que nós lemos aqui, esse amor de Deus. Por isso que essa fé, ela tem que estar tão presente no teu coração. Por isso que essa prática tem que estar tão presente dentro de você. Porque aqui você vê um Cristo, um Jesus. Essa mulher não faz nada. Ela não moveu uma palha. Ela recebeu tudo. E Deus, Ele quer que você entenda que Ele já te deu tudo. Você precisa só de uma coisa, é crer, é acreditar, é praticar aquilo que Ele está dizendo. O texto vai dizer que ele vai para uma cidade chamada Naim. É importante nós entendermos que aquela cidade, ela não era uma cidade destacada. Ela não tinha o seu destaque. Ela ficava entre o Monte Tabor, que era muito reverenciado pelos judeus, e o Vale do Armagedon. É uma cidade pequena, uma cidade pacata. Ninguém dava valor para aquela cidade. Mas o texto diz que Jesus, ele se dirige para aquela cidade. Ele vai em direção àquela cidade. Ele vai em direção à cidade. Então Jesus é aquele que ele se importa com aqueles que muitas vezes não são dados a importância. Essa cidade aparece nesse momento na Bíblia. Deus, Ele nos ama, Ele se interessa por nós. Jesus vai, o texto diz que é um momento popular, uma grande multidão está seguindo a Jesus. Essa multidão segue Jesus, e eu posso entender que essa é uma multidão alegre, é uma multidão feliz,
É uma multidão cheia de regozijo, cheia de alegria, porque ela segue o autor da vida. O texto diz que quando Jesus está chegando à porta da cidade, a porta daquela cidade, eles começam a se deparar com uma outra multidão. E eu posso imaginar, quem sabe, os discípulos pensaram assim: será que é um outro profeta que acabou se levantando aqui? Porque é uma grande multidão. O texto diz que a multidão que segue Jesus é uma grande multidão, e a multidão que segue aquele esquife é uma numerosa multidão. São duas grandes multidões. Então eu posso entender que no princípio os discípulos olharam e disseram: uau, certamente é um outro profeta, alguém que vai disputar com Cristo aqui. E eles vão chegando mais perto, e eles percebem que aquela multidão é uma multidão chorosa. É uma multidão que está chorando. É interessante porque aqui existe uma multidão que está seguindo, pastor Antônio, o Filho de Deus, que está vivo. E aqui existe uma outra multidão que está seguindo um filho também. Lá é o Filho único de Deus que está vivo. E aqui existe uma outra multidão que está seguindo um filho único que está morto. Mas o que é lindo é porque esse filho que está vivo, ele vai morrer para que aquele lá possa viver. Então esse filho aqui, que essa multidão está seguindo, é um filho que está vivo, que vai morrer. Esse aqui é um filho que está morto e que vai viver. Você está entendendo? Nós estávamos mortos, mas esse filho que está vivo, ele morreu, ressuscitou para que nós pudéssemos viver. Amém? Então, há duas multidões. É verdade que uma está seguindo esse filho que está morto, ou melhor dizendo, um está seguindo a vida e o outro está seguindo a morte. Uma multidão está seguindo a vida. Uma outra multidão, por mais que seja um cortejo, mas eu quero fazer uma analogia aqui, ela está seguindo a morte. E se nós olharmos no mundo em que nós vivemos hoje, essas duas multidões, elas estão bem presentes. Uma multidão que segue a vida, e muitas vezes nós estamos na maioria das vezes nessa multidão que segue a vida, mas muitas vezes, quando nós menos esperamos, nós despercebemos, nós acabamos estando nessa multidão que segue a morte. Dentro dos nossos medos, dentro das nossas limitações, dentro das nossas dificuldades. Mas o mais lindo de Cristo é que mesmo essa multidão seguindo, ela está seguindo um esquife, um caixão. Ali existe um menino que está morto. Todos estão chorando, é uma multidão triste. Essa multidão está muito triste. Mas o texto vai me mostrar, é lindo demais isso, gente. O texto vai me mostrar que Jesus não olha para o morto. Jesus olha para a pessoa mais triste no meio dessa multidão. Ele olha, os olhos dele, pastor Christopher, ele se atenta, ele observa a pessoa mais triste que está dentro da multidão. É perceptível que havia ali muitas mulheres chorando. Na época tinha, como é o nome? É carpideira, né? Carpideira, né? Existiam as carpideiras que eram mulheres que eram pagas para chorar. Haviam muitas mulheres chorando. Mas Jesus identifica ali uma mulher que o seu choro é um choro muito maior. É um choro de sofrimento. Jesus consegue enxergar no meio da multidão
a mulher mais sofrida, a mulher mais problemática. Jesus olha para a mãe do menino. Ele olha para aquela viúva que tinha aquele único filho. Agora vamos olhar o que era essa mulher. Essa mulher tinha perdido o seu marido. Ela tinha perdido o seu marido. Ela tinha se tornado viúva. Ela já tinha feito aquele caminho com seu esposo. O texto vai dizer que ela está na porta. A multidão está passando pela porta. As duas multidões se encontram na porta. Porta fala de muitas coisas. Portas fala de oportunidades. Era nas portas das cidades da época que eram feitos os negócios, que eram feitos os comércios. Mas aquela mulher, aquela porta, não era uma porta que se abria, era uma porta que se fechava. Era uma porta que impedia ela de ir à frente. Era uma porta que impedia ela de acreditar. Por quê? Porque o seu marido morreu, agora o seu filho era o seu projeto. Era o seu projeto de vida. Era o seu futuro. É aquele que iria garantir também uma sustentabilidade para ela. Por quê? Porque viúva na época era abandonada. Então ela aquela criança era a garantia, era o futuro daquela mãe. Perdeu o seu marido, mas eu ainda tenho uma esperança. É o meu filho. Então o seu projeto morre. Os seus sonhos morrem. Os seus planos acabam morrendo. E muitas vezes é assim na nossa vida. Nós não sabemos o que aconteceu com aquele menino, mas o fato é, morreu. Eu não sei porque que o projeto morreu, mas morreu. Eu não sei porque que aquele sonho que estava tão vivo dentro de mim morreu, mas morreu. Eu não sei porque que aquela alegria que estava tão forte dentro de mim morreu, mas morreu. Eu não sei porque que aquele planejamento que eu fiz dos próximos 3 anos estava indo tudo tão certinho, mas de repente tudo veio água abaixo, morreu, está morto. Eu não vejo mais fôlego. Eu não sei porquê, mas aquele meu casamento que vai tão bem, ele morreu. Então essa é a situação dessa mulher. Então o texto vai dizer que Jesus olha para ela. E o texto diz que quando Jesus olha para ela, ele sente grande compaixão dela. Ele não sente somente compaixão. Compaixão é tu sentir no teu íntimo, no íntimo do teu ser, a dor da pessoa. Já passou por isso? Quando você está com alguém, tu vê a pessoa sofrendo, parece que tu sente a dor dela. Só que Jesus não sentiu apenas a dor dela, Mateus. Ele sentiu uma grande dor. Ele sentiu uma grande compaixão. Porque tudo aquilo que Deus sente é grande. Quando Ele sente uma grande compaixão, Ele vai te dar coisas grandes também. Deus ele não quer te dar coisas pequenas, Ele quer te dar coisas grandes. Ele é um Deus grande, Ele é um Deus poderoso. E Ele está aqui nessa noite. Isso aqui não é evangelho do triunfalismo. Isso aqui é Bíblia, é graça de Deus. Deus Ele quer te dar coisas grandes. Ele quer abençoar a tua vida. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para a sua casa. Ele tem o melhor para a sua família. Ele tem o melhor para a sua vida. Ele é um Deus grande. E o fato dele ter uma grande compaixão, ele diz algo para a mulher que é algo estranho. Parece uma dicotomia, é muito estranho. Porque tu chegar num velório, a pessoa está sofrendo, e tu dizer assim, não chores. Gente,
Eu nunca tinha passado, faz 3 anos, vai fazer 3 anos, que eu perdi o meu irmão. Faz 2 anos e 8 meses que eu perdi o meu pai. Foram sequência. É uma dor muito grande. É um choro. Alguém chegava para mim e dizia assim: não chore. Como não chorar? Como não chorar? Mas Jesus diz: não chore. E por que ele diz não chores? Porque ele estava dizendo assim, ó: não chore, porque a partir de agora eu vou segurar tuas lágrimas. E não chore, sabe por quê? Porque a partir de agora eu vou solucionar aquilo que te faz chorar. E não chores, porque aquilo que fazia sofrer, eu vou tirar esse sofrimento para que tu não chores mais. Não chorar somente dizendo para te dar um ânimo. Não, é o não chorar dizendo: eu vou resolver o teu problema. E nessa noite eu estou tomado por uma palavra de Deus. A palavra de Deus nessa noite é: não chore. Por quê? Porque Ele vai fazer você recomeçar. Existe uma declaração: não chore. Por quê? Porque Ele vai enxugar a tua lágrima. Por quê? Porque Ele vai resolver aquela área que está te fazendo chorar. Creia nisso em nome de Jesus Cristo, o Senhor. É lindo isso, porque Jesus, quando Ele fala com o paralítico de Betesda, Ele disse: o que tu queres? Pergunta. É porque Ele já tinha o que dar para ele. Quando Ele pergunta: o que tu queres, pastor Tata? É porque Ele já tem o que te dar. E se eu quero andar? Quer andar? Então anda. Não, mas não tem ninguém que me ajuda. Não, levanta agora, toma a tua cama e começa a andar. Ele tem a resposta para todos os teus problemas. Ele tem a resposta. Se tem áreas da tua vida, se tem sonhos que morreram, entenda uma coisa: o texto está dizendo aqui, ó, que Jesus está chegando. Ele está chegando naquela cidade. Eu não sei se você está entendendo. Ele está chegando na tua vida, Ele está chegando na tua casa, Ele está chegando nos teus negócios, Ele está chegando no teu ministério, Ele está chegando no teu ministério, Ele está chegando em você. Ele está chegando. O texto diz que Ele olha e Ele fala. Ele sempre vai olhar para você. Ele vai olhar para dentro de você. Ele vai falar aquilo que você precisa ouvir. Aí o texto vai dizer que Ele toca o esquife. E o tocar o esquife, o caixão, não é um tocar assim. Estava vendo a palavra no grego aqui. Tocar aqui é se apegar, é firmar. Ele se apega àquele caixão. Ele se firma naquele caixão. Esse é um parar legal. Ele está dizendo assim, ó: não, esse cortejo não vai continuar. Ele parou o cortejo. Ele parou. Ele grudou aquele caixão e disse: não, daqui para frente não. Não vai para a cova. Não vai. Não sei se você está entendendo. Esse cortejo, ele diz: não, daqui para frente não. Já foi uma vez, não vai a segunda vez, aqui vai parar. Daqui para frente não. É recomeço. É recomeço. Não vai
não vai ser enterrado. Não, ele firmou aqui, segurou. Os homens tiveram que parar. As pessoas que estavam levando aquele caixão tiveram que parar. Ele segurou o caixão. Eu não sei se você está compreendendo. Aquilo que estava te levando para um caminho de declínio, ele está dizendo aqui: eu estou te parando aqui. Eu não quero que tu vá. Não insista, não vai, porque eu tenho o melhor preparado para a sua vida. Eu tenho. Ele se aproxima. É lindo isso, porque ele se aproxima e ele agarra, ele se apega. Gente, olha aqui para mim, ó. Ele não se apegou ao menino, ele se apegou ao caixão. Sabia que um judeu não podia se apegar a um caixão? Você sabia que aquelas pessoas que estavam levando aquele caixão, macho, elas ficariam imundas por um bom tempo? Ele se apegou àquele caixão. Aquele caixão é onde colocava o morto. Ele não tem problema de se apegar naquela área da tua vida que está tão suja, que está tão pecaminosa. Ele não tem problema. Ele vai dizer: daqui para frente não. Isso aqui vai levar ele à morte. Isso aqui vai levar ela à morte. Não, daqui para frente não. Eu não quero isso. Essa raiva, essa mágoa, esse ressentimento, isso que influenciou me parar, isso que influenciou me querer matar aquele outro por aquela traição, por aquele negócio que ele foi roubado. Não, eu vou agir aqui, eu vou entrar nessa área. Ei, gente, é lindo. Ele não é contaminado por aquilo que contamina. Ele descontamina aquilo que estava contaminado. Essa situação interna que muitas vezes tu esconde das pessoas, você não consegue esconder dele. E tu acha que muitas vezes ele te condena por isso. Ele quer entrar nessa situação aí agora. Eu sinto Deus aqui. Ele quer purificar isso, ele quer transformar isso. Olha aqui para mim, ele quer restaurar isso, ele quer fortalecer isso. Fortalecer da maneira correta. Aí o texto vai dizer que ele toca, ele se apega. Primeiro ele fala para a mãe, depois ele se apega àquilo que contamina, para não ter mais vida, para parar, para não andar mais à frente, para não ir mais um passo, porque ele não quer sepultar, ele não quer. Esse não é o desejo dele. Aí o texto vai dizer, é lindo demais isso, que agora ele olha para o menino, para aquele projeto, para aquele sonho que estava morto. Ele olha e diz: se levanta. Se levanta. Ele está dizendo daquilo que morreu na tua vida que é bom. Ele está dizendo: se levanta. Aquele projeto que morreu com o tempo, ele está dizendo: se levanta. Aí você pode estar dizendo assim: mas bispo, já está sepultado. Aí eu te lembro de Ezequiel 37,
Eu te lembro de Lázaro, já estava sepultado, já era o 4º dia, estava achando mal. Ele disse: levanta. Os ossos não estavam apenas secos, lá em Ezequiel 37, ele estava sequíssimo. Ele disse para Ezequiel: profetiza para esses ossos, ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Ele pode pegar ossos secos, projetos que estão secos na tua vida, coisas que estão secas, planos, sonhos que estão secos, e dizer para você, você pode dizer: levanta-te, 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 levanta-te. É interessante que o menino, ele não se levanta primeiramente, ele se senta, porque ele está dentro do caixão. Então não fique apavorado também pelos processos. Quem sabe você já está no processo que ele mandou levantar, mas está sentado, não está andando como você gostaria que andasse, mas já está sentado. Aí o texto vai dizer que o menino já está falando. Entenda os processos também, é importante os processos. Já está falando, já tem vida. Mas aí o texto fala algo, e eu termino por aqui. O texto vai dizer que ele pega, Jesus pega aquele menino, deve ter uns 12 anos. Jesus pega e ele o entrega. Ele o entrega àquela mãe. Sabe por que ele entrega? Porque tinha saído das mãos, esvaído, tinha saído das mãos, ela não tinha mais. E olha aqui para mim, ó, ele quer colocar tudo nas tuas mãos. Ele quer colocar tudo nas tuas mãos. Ele quer colocar tudo nas tuas mãos. A mulher não fez nada. Ela somente creu. Certamente parou de chorar. Entendeu quando ele parou aquele esquife. Jesus fez tudo. Ele quer, ele já fez tudo lá na cruz do Calvário para a sua vida. Mas ele quer fazer, ele quer continuar fazendo, ele quer continuar trabalhando, ele quer continuar fazendo por você. Tudo está pronto, ele já fez. Como eu falei no domingo de manhã, ele já tinha feito lá na cruz. Mas naquele domingo, naquele dia de manhã, ele vai lá e ele continua fazendo. Ele prepara um fogo, ele prepara peixe, ele prepara pão, ele prepara tudo para os discípulos, porque ele quer fazer para você. Ele quer o melhor para a sua vida. Agora lembra que eram duas multidões. Era uma multidão que seguia o autor da vida, era uma multidão que seguia a morte. Quando Jesus entra, já não existe mais duas multidões, mais uma multidão. Já não existe mais divisão. Não vai ter mais divisão na tua casa, não vai ter mais divisão na tua empresa, não vai ter mais divisão nos teus negócios, não vai ter mais divisão. Porque quando Jesus entra, ele tira a divisão. E antes era uma multidão chorando e uma multidão regozijando. Agora são duas multidões unidas numa só, e todos estão regozijando, porque é isso que Jesus faz. Eu não sei qual é a multidão que você estava, mas uma coisa eu tenho para dizer: você já não está mais na multidão chorosa, você já não está mais na multidão decepcionada, você não está mais nessa multidão, você já está. O fato de você estar aqui nessa noite denota que você já está na multidão que se alegra e que regozija na presença de Deus. E você está nessa multidão que segue o autor da vida, e quando você segue o autor da vida, você tem essas experiências, você vive de experiências novas, você vive de coisas concretas. E eu quero declarar para você nessa noite: Deus, ele tem sim
tem o melhor preparado para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para os seus negócios. E existe uma voz que está ecoando, e a voz que está ecoando é: não chores mais. Por quê? Porque eu estarei resolvendo o teu problema. O Deus que resolve, o Deus que não dá apenas um analgésico, mas que cura completamente, Ele está aqui nessa noite para te dizer: eu tenho uma grande obra na sua vida. Aleluia! Louvado seja Deus!